Então, minha mãe contava uma história que uma moça, uma senhora, tinha que dar uma volta num monte para chegar na igreja. Como ela era crente mesmo, ela ia todo dia para a igreja. Um dia um pastor pregou sobre a fé semelhante ao grão de mostarda. E ela falou assim, olha, eu gasto mais que o dobro do tempo para chegar na igreja. Eu vou fazer o que o pastor falou. Chegou no dia seguinte de manhã, levantou, chegou lá na frente do monte. Monte, move-te daqui para o mar. No nome de Jesus eu determino, porque o pastor falou que se eu tivesse fé, a fé como um grão de mostarda, você ia se mover. Aí quando ela abriu os olhos, o que aconteceu? O monte estava lá ainda. Ela falou, eu sabia que não ia funcionar. Se ela sabia que ia funcionar, onde estava a sua fé de fato? Por isso que eu falei para vocês, Deus sonda o coração. Se a fé dela tivesse na proporção exata, o monte seria... Agora, recente, teve uma moça perto de Xangai, que também tinha um monte na frente, e ela também tinha dificuldade de chegar na igreja, e ela ia de bicicleta, não dava para subir pelo monte, e tinha que dar a volta, e ela orou. Também não aconteceu nada. Mas agora eu vou contar para vocês o segredo da mostarda. A mostarda, se você olhar, ela é a menor semente que existe. Ela é extremamente pequena. Mas, se você plantar um feijão aqui, um outro grão qualquer, trigo, feijão, e plantar uma mostarda aqui, aí você pega uma pedra e põe em cima de cada semente. Sabe o que vai acontecer? O feijão, o trigo vai sair em direção da luz, que a semente brota e lança o seu ramo em direção à luz. Quando ela encontrar a pedra, ela morre. A mostarda, eu vou sair daqui. E começa a aprofundar as raízes e pegar mais nutrientes e dar a volta na pedra, até que ela nasce do lado da pedra, mas a pedra não impede. Esta chinesa que morava perto de Xangai, ela não desistiu, ela orava todo dia. 1 hora essa moça sai daí. Passaram 45 dias. E ela viu um movimento de tratores lá. O que está acontecendo? Nós vamos precisar fazer um aterro aqui, no tipo do aterro do Flamengo. E a engenharia mandou tirar esse monte daqui e fazer o aterro. O monte saiu! Porque a fé dela era persistente como a mostarda. Qual é o seu monte? Qual é o seu monte? Cadê a sua montanha? Você precisa mandar essa montanha que está te atrapalhando sair. Às vezes o seu monte é um câncer, é um filho desviado, mas monte é monte. E a minha fé é persistente. Existem 2 mundos, o mundo material e o mundo espiritual. No mundo material, Paulo cita que... Deixa eu achar que é a citação de Paulo. Não achei. Eu estava com a caneta para riscar e o que eu ia... 2 Coríntios 4,18. Não atentamos nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que veem são temporais. E as que não se veem são... Mas o mundo eterno, como é eterno, o mundo espiritual se sobrepõe ao mundo material. Eu já vi curas. Eu estou com 70 anos, fiz esse ano. 70 anos, eu já vi curas de câncer. Eu já vi curas de AIDS. Eu tenho um primo que era aidético, hoje é o maior missionário, um dos maiores missionários do mundo.
Eu já vi toda sorte de coisa que você pode ver, você pode imaginar. Mas ainda choro. Não quando eu vejo uma criança de câncer ser curada. Eu choro porque tem uma coisa. Eu choro na conversão, quando são sacramentos, a conversão. Crer no Senhor Jesus. Quando uma pessoa... Bom, se eu choro de felicidade, eu choro de felicidade, mas no céu tem festa. Quando você anuncia o Evangelho e a pessoa para quem você... Ele fala, eu creio nesta palavra. Você está promovendo festa no céu, sabe o que é isso? E é você o responsável. Quando você convida uma pessoa, vamos lá na minha igreja é um espetáculo. A pessoa vem. Mas depende de você. Depende de você anunciar, depende... Olha, como o mundo espiritual é muito maior e muito mais eficiente e é muito mais definitivo, uma vez tinha um profeta que vivia lá no Israel e o rei da Síria planejou destruir Israel. Então ele montava armadilhas para pegar o rei de Israel e massacrar o exército dele. O profeta mandava um recado, não passe em tal lugar que o rei fez uma arapuca para você lá, fez uma armadilha para você lá. De novo, e de novo, e de novo, e o rei de Israel não caía nas armadilhas dele. Ele, irritado, juntou seu estado-maior, falou, o que está acontecendo? Tem alguém que está traindo, contando a minha história, contando os meus planos para o rei de Israel. Tem alguém contando, boicotando. Aí um deles falou assim, olha, não é não, que lá tem um profeta, tem um homem de Deus lá que avisa o rei, não passa por aqui porque tem uma armadilha e tal, tal, tal. Quem é esse cara? É um tal de Eliseu. Descubra onde ele está. Descobriram, ele estava numa cidade chamada Datã, parece. E a cidade era pequena, os muros eram frágeis, ele mandou o exército dele para lá, nomeou uma parte do exército, mandou cercar a cidade. A cidade sitiada. E não tinha ninguém para defender a cidade. O exército estava com o rei de Israel lá nos acampamentos. Não tinha ninguém. E agora o menino dele abriu a porta para ir pegar água, fazer um café, para ir na padaria, pegar uma manteiga, sei lá. Quando ele abriu a porta, ele viu a cidade sitiada. Um exército inteiro em volta da cidade. E ele voltou correndo e falou, patrão, o exército da Síria está aí fora. O Eliseu deu risada e falou, tá? Você não está preocupado? Eu não. Por que o senhor não está preocupado? Eu vou te mostrar. Deus, abre os olhos dele para ele ver. Vai lá e abre a porta. Quando ele abriu a porta, o Eliseu falou para ele assim, maiores e mais poderosos são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quando o moço abriu e viu a multidão, ele saiu e falou, vocês vão pegar eu? Vem aqui, vocês são machos mesmo, vem aqui. Ele viu quem estava defendendo ele. O Senhor dos Exércitos tinha mandado um destacamento inteiro para aquela cidadezinha para defender o Eliseu. Assim, lá em Reis, essa história está registrada em Reis, é 2 Reis 6,16. A palavra rema tem que ser aceita, pronunciada e exercitada por nós. Porque é a palavra que vem da boca de Deus. Esta palavra, quando você tem ela no coração, quando o Logos de Deus, quando Jesus está no seu coração, quando Jesus está dentro de você, ele vai governar a sua vida.
Sua vida terá um governo divino. Agora, depende mais de você do que dele. Ele já fez. Ele fala assim, olha, verdadeiramente ele levou sobre si as nossas doenças, os nossos problemas. Tem algum problema aí? Tenha fé. Olha para a cruz. Seu problema está lá. Seu problema não está aqui. O mundo espiritual se sobrepõe ao mundo material. E o seu câncer é expelido e jogado na cruz. É passado. Não depende de Jesus. Jesus já fez o trabalho dele. Ele já levou. Depende de você abraçar a causa. Eu vou te mostrar um episódio de Moisés. Deus apareceu para Moisés e falou assim: eu escolhi você. Você é o cara que vai libertar o povo. Vou levar você na presença do faraó. Oh, que é isso? Eu vou falar com o faraó. Bom, vocês sabem que o Moisés era humilde, gago, fanho, não falava direito. Quem falava por ele era o irmão dele. Era gago e fanho. O Pedro dá risada disso. Mas eu conheço, a Midrash registra algumas livros de história de Israel, registram que Moisés, para falar, falava fino e fanho. Era esquisito. Ele não gostava de abrir a boca. Ele fala, não, meu negócio é ser pastor de ovelha, deixa eu ficar aqui. Não, você foi o escolhido. Acabou mesmo. Lá, o Moisés lá. Deus estabelece um plano e segue rigorosamente o plano dele. Não é o seu plano que vale, é o plano dele. Ele que tem o Logos, ele é que tem o Rema. Você não tem, ele tem. Quando você coincide com o plano dele, não tem o que possa sobrepor, que possa te atrapalhar, o que possa... Nossa, quando você está na direção de Deus, quando Jesus está governando, quando o governo da palavra está dentro de você, tudo dá certo. Não tem erro, não tem vazamento, não tem. Moisés recebeu esta palavra de Deus. Você vai lá e vai libertar e tal. Aí aconteceu todo aquele negócio das pragas, que vocês conhecem, né? Que passou na Record, todo mundo já assistiu. Agora, o Moisés chega diante do mar vermelho. Atrás, o faraó se arrependeu de libertar ele, falou: quem vai fabricar tijolo? Vou correr atrás desse povo escravo aí. Moisés andava devagar, porque ele estava com 3 milhões de almas. 600 mil homens que podiam empunhar uma espada, e mais as suas famílias, e mais um bocado de egípcio que fugiu junto com ele. Que o faraó não escravizava só hebreu, não. Ele escravizava até os próprios egípcios. Era pobre e vai ser escravo. Não tem o que comer, vai cá que eu dou comida para você. E vai trabalhar debaixo do chicote. Atrás dele, o exército de faraó. 10 mil homens armados até os dentes. Com carruagens de combate, correndo atrás de um povo que andava a pé, que tinha que arrastar as vacas, as ovelhas. E as ovelhas eles não tocavam, eles guardavam para o sacrifício, porque eles iam para sacrificar o Senhor no deserto. De um lado montanhas, do outro lado uma fortaleza egípcia, uma cidade fortificada. Sobrou o quê? Só o mar. O povo pergunta para Moisés: tirou a gente de lá para ir morrer aqui na beira do deserto? Eu te falei, isso não ia dar certo. Blá, 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 falaram um monte de coisa. Moisés falou assim: hoje vocês vão ver o livramento que o Senhor vai providenciar para vocês. Ele não sabia ainda o que fazer. E ele vai orar para Deus. O que Deus responde para ele? Eu já dei a minha palavra. Este povo vai para a terra que mana leite e mel. Eu não vou falar nada. Você tem que tomar atitude.
A atitude é tua. A atitude de fé é tua. O que Deus falou para Moisés? Diga ao povo que marche. Deus não foi lá. Deus já tinha feito a parte dele. Assim como Jesus já fez a parte dele. Agora, quem é a bola da vez? É eu? Ou é você? Só você? Quem é a bola da vez? Se você não abrir a boca e não cumprir a palavra rema que saiu da boca de Jesus, e que hoje, vocês vão ver a diferença do que serve a Deus do que não serve. O que crê no rema, o que crê na palavra, o que se submete ao governo da palavra. Esse é o grande diferencial. Esse é o grande diferencial. Você pode viver uma vida inteira e não submeter ao governo da palavra. Não aceitar Jesus. Jesus nunca vai morar dentro de você. Acabou o assunto. O que vai acontecer? Você vai morrer e vai ser descartado. Mas a todos que o receberam. Todos. Esse todos aí inclui quem? Quem está incluído nesses todos aí? Deixa eu ver. Josué. Às vezes você ora, lembra do monte? Um monte não se moveu e a pessoa desistiu. O outro tinha a fé que Jesus definiu como o grão de mostarda. Tinha aquela fé persistente, aquela fé que não se abala. O resultado negativo da oração não pode desanimar você. Eu já vi pregador que com problemas, mesmo problema, deu um deslocamento nas costas dele e ele foi para uma reunião e chegou lá, chama para frente, todo mundo tem problema nas costas. Mas eu estou com problema nas costas também. Você chama. E conforme ele ia botando a mão, as pessoas iam sendo curadas e tal. E ele saiu de lá com dor nas costas. O senhor me usou, por que eu não fui curado? Você espera. Você tem o seu tempo. O tempo deles era hoje. O seu vai chegar já já. E um dia, num piquenique, Deus curou ele. Ele estava lá mergulhando e falou, vou tentar dar um mergulho aqui, meio com cuidado, né? De repente ele não sentiu a dor nas costas. E nunca mais voltou, graças a Deus, né? Existe uma condição para que as coisas aconteçam. Qual é a condição que Jesus impõe para que você alcance o seu milagre? Lembra da montanha? A mulher orava todo dia até que o trator chegou e tirou a montanha da frente dela. Hã? Então, depende exclusivamente de uma coisa que move o seu coração. O que é? Jesus falou assim, olha, tudo que pedires ao Pai, recebereis. É assim o versículo, não? O que tem? Tem mais uma palavra nesse versículo aí. Qual que é? Tudo que pedires ao Pai em meu nome recebereis. É assim? Quanto? Crendo. O exercício da fé. E a sua fé não pode ser comum. Não precisa ser grande, mas precisa ser persistente. Tudo o que precisamos, tudo que nós precisamos para alcançar os benefícios da palavra rema de Deus, a palavra pronunciada a seu favor, é você se submeter ao governo de Jesus Cristo, ao governo do Logos de Deus, do pensamento de Deus, que se fez carne,
comprou uma família inteira para Deus. Quantas almas Jesus comprou? Bilhões de almas que reconheceram a soberania de Jesus Cristo na sua vida. Amém? Tudo o que você precisa é aceitar o governo da palavra. Fechamos o mês dizendo para você, isto aqui não vale para um mês, não. Isso aqui vale para a sua vida toda. Toda a eternidade. Mesmo depois que você for empossado na situação que Ele comprou para nós. Porque você dá... Imagine só, um grego e um cristão se encontrando na rua, num boteco, num restaurante, sei lá. E o cristão pergunta assim, você também crê na vida eterna, né? Creio. E como é que é a salvação de vocês? Se a gente encontrar a nossa posição no universo, eu posso não dispersar os meus átomos pelo universo. Eu vou virar uma maçaneta. E o cristão fala, salvaçãozinha meia boca, né? Gostei não. Por quê? Como é que é a sua? Minha salvação envolve um upgrade tremendo. Eu sou aceito como filho de Deus. E vou ser salvo com toda a minha personalidade, minhas lembranças, tudo. Eu vou para a eternidade. E com um upgrade muito maior, serei chamado filho de Deus. Agora eu vou dar a última notícia e vou entregar a palavra para o AP de volta. Ou para a bispa, não sei que vai. Mas a última palavra que eu quero falar para vocês é que o universo tem perto de 1 trilhão de anos. O que define o universo, o cosmos, na categoria aí de quase 2 trilhões de anos-luz de diâmetro. Depois, se você tiver interesse, eu te conto como é que eu cheguei a essas conclusões. Porque a astronomia dá umas luzes, umas janelas fantásticas para você. Uma galáxia tem 250 bilhões de anos. Eu falei, nossa, como é grande, né? Depois que subiu esse último telescópio espacial aí, descobriram uma galáxia maior que a nossa, chamada Andrômeda. Sabe quanto ela tem de estrelas? Sabe quantas estrelas ela tem? 1 trilhão e 200 bilhões de estrelas. É grande para você? De estrelas. Isso de estrelas. 1 trilhão e 200 bilhões de estrelas. Os trocados eles nem contaram, né? Que o cara que contava perdeu a conta no meio do caminho. Na verdade, ninguém conta as estrelas, né? Se faz conta de um pedacinho e multiplica pela área observada. Agora, quantas galáxias existem? Mais de 1 bilhão. Então, o Criador de tudo isto é extremamente poderoso. É um Deus chamado... Ele não é como o Deus grego, que é imanente, que aparece junto. Ele é um Deus que vive desde a eternidade e lá no princípio da eternidade cria o mundo material. Então é um Deus transcendente, um Deus que vem de fora, cria e o mais interessante, manda o filho dele invadir um cisquinho cósmico, menor que um grãozinho de mostarda, onde viviam os homens, e compram os homens de volta para Deus. E ainda que os anjos que servem, Deus é tão grande, tão poderoso, tão incompreensível, todos tão que você pode imaginar, e ele pertence a Deus. Não alcança. Na verdade, os anjos que servem a Deus 100, 200, 300 bilhões de anos,
não conhecem a Deus, porque Deus é muito vasto, muito complexo. Pastor, de onde você tirou essa ideia? Jesus que me contou. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, ó: só existe uma única pessoa que conhece o Pai, que é o Filho. Mas ele não termina o verso aí. A coisa mais extraordinária é que até os anjos têm um certo ciúme, né? Se é que anjo tem ciúme. Ele não para, ele fala assim: mas também conhecerão a Deus todos aqueles a quem eu apresentar. Você vai conhecer a Deus. Esta é a promessa maior. Porque nós vivemos num mundo material. Um anjo, quando olha para você tomando um copo de água, ele fica olhando assim, né? No mundo material ele não conhece nada. Ele fala: que gosto terá essa cara, essa atuação que esse cara faz? Quando toma um simples copo de água, não tem gosto, não tem nada. E ele faz a cara de satisfação gostosa. Então os anjos, nós temos vantagens que os anjos não têm. Nós temos o nome mais nobre que vai herdar o governo de todo o universo. Filhos santos do Altíssimo. Só vou repetir uma frase antes de devolver o microfone para o AP. Tudo que você tem que fazer é se submeter a Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Amém?